Bom, quem está nos acompanhando, a partir de hoje a gente vai fazer esse programa estendido no Fórum Global. Na última edição a gente fez um programa cortado no meio. Hoje, só para a gente passar então a nossa pauta principal, vai ser sobre as eleições da Argentina, as eleições prévias da Argentina que aconteceram no domingo e trouxeram um resultado aí importante que vai ter bastante repercussão. A gente vai repercutir isso aqui hoje. Contaremos aí com a presença da jornalista Luciana Rosa, que já está entrando por aqui, já vai entrar, está no nosso bastidor aqui. E também o Rogério Tomás vai entrar logo no início, né? O nosso colunista aqui no Fórum Global, né, Ana? A gente também tem mais outros temas, né, Ana, para a gente falar hoje. Muita coisa. Tem muita coisa acontecendo pelo mundo, né? Ontem teve uma eleição importante na Noruega, né? Que depois de 8 anos aí do governo dos conservadores voltam os trabalhistas, voltam uma coalizão mais à esquerda, né? Tem a história do golpe na Guiné, tem a Venezuela que está avançando a negociação entre governo e oposição. Tem muita coisa para a gente contar aqui hoje para o pessoal acompanhar e se atualizar sobre o que está acontecendo pelo mundo. É isso aí. Eu vou chamar então para a gente os nossos convidados aqui de hoje, nossa convidada de hoje, a jornalista Luciana Rosa e o nosso colunista Rogério Tomás. Buenas noites, boa noite, Luciana. Prazer estar aqui novamente contigo. Um prazer é meu estar participando novamente, Lucas, Ana, Rogério. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana, Lucas, Luciana, querida Luciana. Estou aqui de Mendoza, terra seca, que me lembra a minha Brasília. Nossa, e o prazer estar aqui novamente. Brasília está no grau máximo da seca. Brasília seca e pegando fogo sempre, né, Ana? Olha, eu queria dar um boa noite aqui para o pessoal. Marcelo Marins, Ana Prestes, um bálsamo em nossas vidas. A Maria Angélica, que pena, eu vou ficar um pouco. Mas o nosso programa fica disponível posteriormente, Maria Angélica. Você pode assistir quando quiser o resto do nosso programa, que a gente está aqui sempre, né, nesse nosso programa. E ainda vai ter reprodução no domingo. Bom, gente, eu queria começar aqui na nossa conversa trazendo os resultados dessas prévias, né? As prévias argentinas são obrigatórias, né? O nome é prévias abertas, simultâneas obrigatórias, em que os partidos apresentam suas listas, né? As coalizões apresentam suas listas, e a gente teve resultados aí que chamaram muita atenção por trazer bem abaixo, né? A Frente de Todos, que é da coalizão governista, teve um resultado bem abaixo do esperado. Eu vou trazer aqui os números nacionais, que é uma projeção feita pelo Página 12. Deixa eu mostrar aqui. Nas listas de deputados, o Juntos pela Mudança, que é oposicionista, né, ligado ao ex-presidente Maurício Macri e ao governador de Buenos Aires, Horácio Larreta, teve 40,5% dos votos. A Frente de Todos, que é a governista, teve 31,3%, né? Tivemos ainda os partidos regionais com 9%, a esquerda teve 6%, a extrema-direita teve 3,2%, que a gente vai falar também disso nesse programa. Deixa eu botar aqui na outra página. Então, a gente tem esse é o cenário, né? Lembrando que, destacando, né, que essas eleições, elas representam uma renovação de metade do Congresso. Então, isso impactaria nas eleições de novembro, né? Fica um pouco confuso da gente explicar, né? Porque são eleições prévias para as eleições de novembro que vão, de fato, definir. E a gente tem simulações sobre o que aconteceria se esses números fossem iguais em novembro. Deixa eu mostrar aqui. Esse seria o resultado na Câmara Federal. Se repetisse esse resultado, a Frente de Todos perderia 3 deputados, a oposição ganharia mais 1, e a gente teria aí a extrema-direita com 4 deputados, que é uma coisa que chama muita atenção num país como a Argentina, que lidou muito melhor do que o Brasil em temas de ditadura militar e memória. Então, a gente tem esse cenário. E, apesar desse resultado, né, não trazer no impacto na Câmara muito drástico, né, é uma coisa bem forte, né? Foi um resultado bem forte aí para o oficialismo, para o kirchnerismo. Eu queria que vocês comentassem, fazer uma rodada inicial rapidinho, começar pela Luciana, quais são as primeiras impressões dela sobre esse resultado, e, enfim, já tem muita repercussão, né, o presidente já está trabalhando. Eu queria que você comentasse aí rapidinho como é que você enxergou esses números, se você esperava justamente isso, né, esse 30,5%. Na verdade, a expectativa era de uma eleição complicada, era de uma eleição que ia ser apertada, que o governo vem perdendo bastante popularidade, o presidente vem perdendo muito, vem desgastando muito a imagem dele com as últimas
os últimos escândalos, como, por exemplo, o fato dele ter feito o aniversário da primeira-dama durante o auge da pandemia, uma foto, uma imagem que saiu a público justamente antes das eleições primárias e justamente antes das legislativas, de uma maneira em que beneficiou, de algum modo, a oposição nesse sentido, além de o escândalo com relação às vacinas, em que o ex-ministro da Saúde teria tomado indevidamente na frente da população a vacina para o coronavírus, a economia da Argentina, que continua realmente tendo muitos problemas, com uma inflação que sobe a cada dia e que se sente no bolso, e o governo, na verdade, com relação às consequências, os resultados dessas eleições primárias, está interpretando como uma reclamação com relação à economia, né, com relação ao poder aquisitivo dos argentinos, que diminuiu bastante, justamente porque muitas das atividades foram interrompidas por causa das medidas estritas que a Argentina impôs durante a pandemia de Covid-19, e lançou hoje, o presidente então relançou a ajuda extraordinária, ajuda de emergência, o IFE, né, além de outros planos sociais que vão ter algum incremento justamente para que essa população, essa classe mais baixa na Argentina, volte a ter um poder de consumo, volte a injetar algum retorno aí na economia do país, e o que se espera é que isso se veja refletido nas urnas nas eleições de novembro. Além disso, na interna, né, conversando com membros da comunicação, principalmente do governo, se bem foi uma surpresa a derrota na maioria das províncias, né, nas 17 províncias em que o governo perdeu a preferência para o partido Juntos por el Cambio, para a coligação Juntos por el Cambio, o que não se esperava que fosse uma lavada tão grande. Então, o que se está planteando agora dentro do governo é como alterar a questão da comunicação, que é um ponto fraco do governo Alberto Fernandes, que é algo realmente que vem sendo sentido não só externamente, senão interiormente. Existe uma espécie de falta de comunicação, como um telefone sem fio. Como o governo, por exemplo, ele lança algumas medidas que poderiam ser extremamente populares, extremamente benéficas para o governo, mas tem muita dificuldade de comunicá-las de uma maneira efetiva, de uma maneira eficaz. E, do outro lado, a gente tem o Juntos por el Cambio, que acabou ganhando justamente através das mãos do Duran Barba, que foi considerado um especialista em estratégia de comunicação, justamente por, em base a 0 medidas, em base a 0 propostas concretas, tocar o coração do eleitor, né? Chegar na emocionalidade desse eleitor. Então, agora o que está acontecendo, os movimentos posteriores a essa eleição, foi realmente uma reunião de gabinete, em que se suspeitava, e talvez ainda ocorra essa semana, com algumas mudanças em algumas pastas, com, enfim, a caída de alguns dos ministros, mas a primeira medida realmente a gente percebe que apela ao popular, apela a essas medidas de emergência para injetar dinheiro na economia argentina, que vem realmente muito debilitada, e beneficiar essa classe que está se sentindo excluída, deixada de lado. Muito bom, muito obrigada pelo panorama, Luciana. Eu não apresentei muito bem a Luciana. A Luciana é jornalista, está lá na Argentina, atua em Buenos Aires, atua para diversos veículos de comunicação e já esteve conosco no Fórum América Latina, né? A gente está no Fórum Global, outro programa, mas ela já participou comigo e com o Rogério falando sobre a Argentina. Eu queria passar a bola para o Rogério, se ele puder fazer um comentário também breve para a gente introduzir essa nossa conversa, depois eu passo para a Ana. Tá, eu tenho a impressão que a minha internet está falhando. Vocês me avisam, tá? Se tiver algum problema. Mas, enfim, a Luciana fez um cenário muito, muito completo e eu queria mais na frente pontuar um pouco mais sobre o avanço da extrema-direita, que a sensação que eu tenho morando, a Luciana mora aqui há 10 anos, né? Vai para 11 anos aqui na Argentina. Eu cheguei ano passado, mas a sensação que eu tenho é de um permanente déjà vu
não sei como é que é a pronúncia francesa. O que está acontecendo aqui parece que é o filme que eu vi acontecer no Brasil a partir de 2010 e com maior força a partir de 2013. Mas rapidamente, bem telegraficamente, meus 20 centavos sobre esse assunto aí, sobre uma análise geral, eu queria dizer primeiro assim, foram primárias que obviamente não definiram nenhuma vaga ainda. Então qualquer análise, qualquer celebração ou qualquer sentimento de derrota que o outro lado tiver, acho que não vai ser, isso não vai se repetir em novembro, acho que vai ter mudança. Segundo ponto, a base do governo, que concorreu em quase todas as províncias unificada, quer dizer, isso não teve uma disputa interna na maioria do país, na base da Frente de Todos, não tinha muito estímulo para ir votar, né? Vou votar em quem? Já está definido quem vai ser os candidatos. Eu conversava com o Lucas isso logo depois da eleição. Um terceiro ponto rápido é há tempo para reverter. O peronismo está, desde o início da pandemia, estacionado dentro de casa, parado dentro de casa ou fazendo o trabalho comunitário, e eles não estão indo à rua. Eu acho que esse talvez seja uma centelha para levá-los de volta à rua dentro de alguma situação especial, porque ainda vivemos uma pandemia com números ainda muito altos na Argentina. E é possível, sim, virar esse resultado. Eu acredito até que é possível reverter. Aí, claro, tem a minha posição pessoal, mas eu acredito que, no mínimo, vai ter uma reação que vai tornar a diferença mais próxima. Enfim, o quarto ponto, o macrismo, ele está no mesmo patamar de 2019. Eles estão cantando muito e tem todo o direito de celebrar a vitória, mas eles estão com os 40% dos quais eles saíram da eleição presidencial de 2019. Então é bom eles ficarem espertos que talvez o teto deles seja esse, e o teto do peronismo acho que é um pouco diferente. O macrismo já reverteu o resultado que eu acabei de citar. Em 2019, eles passaram de 49 a 33 nas primárias de 2019 para 47, 48 a 40 nas eleições presidenciais para valer, né? E aí chegando o governo Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes, infelizmente, aqui também está a minha posição pessoal como simpatizante da esquerda do governo Alberto Fernandes aqui, eles estão jogando muito para empatar, né? Estão jogando tipo para garantir o empate. Isso é uma expressão até que foi usada pelo analista Ricardo Arosquind, não sei como é que se pronuncia também, mas um artigo excepcional que ele publicou sobre isso, jogando para empatar. Quer dizer, o governo está com medo de ir para cima, de ir para o ataque. Então está tentando se segurar, e aí a Luciana citou o Duran Barba, que é um cara que é muito bom nesse tipo de situação, estando na oposição, e aí o resultado foi isso aí que a gente viu. Por fim, a base kirchnerista está muito desmotivada com os rumos do governo, sobretudo na economia e na falta de combatividade do Alberto nas questões centrais que podem alterar a estrutura social do país, e isso também acho que contribuiu para essa letargia da campanha eu ia dizer primeiro turno, mas nas primárias, né? Enfim, para finalizar mesmo, endossar o que a Luciana disse sobre a foto do Alberto, sobretudo, mas também as vacinas VIP que aconteceram a partir do início do ano, realmente pesaram muito, funcionaram meio como uma âncora para arrastar o governo para o fundo, para um nível que, enfim, ninguém acreditava que eles estivessem tão baixo, com apenas em nível nacional 33%, em alguns lugares com menos de 25%, como é o caso aqui de Mendoza. Mas foi isso. Não, totalmente. Só para pontuar algo que eu acho que é importante, foram as primárias com a menor participação da história da existência das primárias aqui na Argentina, desde 2011, que se votam, então, as primárias, e foram menos de 70% das pessoas habilitadas para votar que compareceram às urnas. Então, a gente também tem aí uma diferença importante se todos os eleitores resolvem votar em novembro. Era justamente isso que eu ia comentar, ia perguntar para vocês, porque eu vi os dados, são mais de 38%, se você somar ausências, nulos, brancos, né? Uhum. Parece que, o que é, de certa forma, compreensível em uma pandemia. Eu vi até analistas falando que
por conta da pandemia e porque a questão do isolamento social na Argentina foi bastante forte, né? Muito diferente, por exemplo, de como foi a campanha para vencer a pandemia, né? Isso pode ter impactado, né? E isso também que o Rogério falou de um certo conformismo, uma certa acomodação, não conformismo, mas uma certa acomodação da base da frente de todos, né? Algumas impressões que ficaram, assim, o Olivos Gate fazendo estrago, né? Parece que está fazendo muito estrago. E eu acho que mais estrago ainda pela postura do Fernandes, desde o início da pandemia, ser muito forte em defesa da vida, do isolamento social, contrastando, inclusive, com a figura do Bolsonaro, né? Aqui na América do Sul ficou Bolsonaro e Fernandes como dois polos de como se encarar uma pandemia com respeito, né, pela vida, com centralidade na vida. Então, quando sai a foto do aniversário da esposa, em que eles descumprem, né, o próprio decreto, com certeza isso deve ter feito um estrago imagético, né, no imaginário social também bastante forte. Eu queria perguntar algumas coisas para vocês. Eu ia perguntar essa questão da abstenção e da ausência, mas a Luciana já falou, e assim, é super legal estar aqui contigo, porque você está aí no terreno, e o Rogério também, então é um privilégio nosso contar com vocês. Uma pergunta, parece que a eleição na província de Buenos Aires foi uma eleição à parte, foi uma impressão que eu tive, queria saber se é sim ou não. É claro que a província de Buenos Aires... Aí vocês podem até falar, porque eu não tenho esse número, né? A maior parte da população está concentrada, né? Um terço. Um terço dos eleitores, então, quem decide é La Matança, que de fato é muito engraçado, porque durante as eleições é sempre a último distrito a que a contagem de votos seja revelada. Então pode mudar tudo de uma hora para outra quando La Matança entra na jogada. Sim. Então, a impressão que se dá é essa, então isso está certo, e que a oposição ao Fernandes ficou meio dividida, não? Na província de Buenos Aires. Se não houvesse essa divisão da oposição, me parece que o Juntos pelo Câmbio poderia ter saído melhor, né? Então, essa é uma pergunta que eu queria deixar para vocês. A outra questão é, quem é essa figura aí? Tem um Bolsonaro agora na Argentina, é Milei, né? Milei, não sei como exatamente, é o Javier Milei. Javier Milei. Quem é essa figura? Por que ele estourou tanto de voto? Né? Temos aí um embrião de um Bolsonaro na Argentina se destacando. Então, essa é uma pergunta que eu queria deixar também aqui para o programa para a gente refletir. E uma última ponderação é que a impressão que ficou, primeiro que eu vi vários analistas falando, a população deu uma bronca, ou não indo votar, ou votando na oposição. Depois, uma coisa que o Rogério falou que é super importante, ainda não é a eleição definitiva, então foi um sacode, assim, foi uma sacudida no governo Fernandes também. Parece que vai haver uma reação. Dentro do peronismo, também parece que há insatisfações com a figura do Fernandes, no sentido dele parecer mais um diplomata na condução do país do que daquele cara tipo o Kirchner, ou a própria Cristina Kirchner, que pega, né, e lidera, e tem falas mais duras, né? Ele parece ser um cara mais da mediação, né? E a gente não esquecer que ele pegou um país socialmente destroçado, com a dívida inimaginável, né? E ele pegou logo no começo do governo dele, se abateu uma pandemia, a maior pandemia do século, né? Então, eu imagino que para qualquer governante seria difícil não sair complicado numa primeira eleição. Então, são algumas impressões que eu queria levantar e perguntas para vocês que estão aí em solo. Eu posso só rapidinho mostrar. Vai então na carona, porque senão vai acabar cortando. Não, eu queria pegar carona justamente no que a Ana estava comentando sobre a figura do Fernandes e sobre quais seriam as possíveis consequências dessa eleição, se ela se repetir, né? Se esses números se repetirem de maneira parecida em novembro. A figura do Fernandes é de um peronista moderado. O que aconteceu e por que é tão grave, por que estão os analistas argentinos tão preocupados e o governo também está tão preocupado? Porque o peronismo está unido, tanto os peronistas um pouco mais conservadores, de alguma maneira, quanto os mais progressistas. E o fato de que
mesmo com essa união, mesmo que alguns governadores de províncias mais tradicionais, como as províncias que lutaram mais, por exemplo, com a legalização do aborto, para falar de uma medida bastante progressista, o reflexo disso é muito impactante. Por quê? Porque no caso de que se tenham que fragmentar, que se permita essa nova fragmentação do peronismo a partir do resultado dessas eleições e a partir dessa, digamos, desunião ou dessa diminuição do poder da força na verdade, do Frente de Todos, né, que é a coligação entre peronistas e kirchneristas, no Congresso e no Senado, poderia levar a que as próximas eleições presidenciais a gente tenha uma disputa interna muito maior, como que a Greta, que é como o abismo que separa a direita da esquerda aqui na Argentina, ela se reproduzisse dentro do seio do peronismo, e aí sim a gente tivesse que nós pudéssemos ter primárias presidenciais nas próximas eleições, em que realmente houvessem duas figuras disputando esse lugar para ser candidato presidencial e não um nomeado, por exemplo, pela Cristina Kirchner, como o que aconteceu com o Alberto Fernandes, e isso poderia realmente enfraquecer e muito a candidatura, como o que aconteceu, por exemplo, nas eleições anteriores, em 2015. Então, esse é um embrião e uma preocupação bastante grande, porque a gente não tem um peronismo. Quando se fala de peronismo na Argentina, a gente tem desde Menem sendo peronista até Néstor Kirchner. Assim, é muito, muito complicado. Então, um viés político que tem nuances muito diferentes. Então, eu acho que essa seria uma das principais preocupações. Depois, um ponto que eu acho que é importante salientar também, que por mais que perdesse força dentro do Congresso, o Frente de Todos ainda ficaria com uma vantagem de 2 deputados a favor, 2 deputados nacionais a favor, e o voto de Minerva da vice-presidente Cristina Kirchner. Então, dentro de tudo, o panorama não seria tão complicado no sentido de continuar conseguindo passar algumas medidas. O que se complicaria mais seria realmente no Senado. Bom, fiz a minha ressalva. Eu tenho os números aqui do Senado, antes de passar para o Rogério, eu queria colocar os números aqui do Senado para a gente mostrar. É esse, né? Então, seriam 6 cadeiras perdidas pela Frente de Todos no Senado e 5 ganhas pelo Juntos pela Mudança. É realmente o cenário mais drástico, né? Na Câmara a gente viu uma diferença pequena, justamente por ser a renovação daquilo que era da eleição que ainda era o governo Macri, e no Senado tem aí uma pancada mais forte, né? Porque é menos gente também, né? Foram menos cadeiras renovadas, não sei qual é a explicação para isso, mas a gente tem aí essa pancada mais forte no Senado. Rogério? Não, só corroborar o que a Luciana disse, que tem tudo a ver com a estratégia que a direita tem usado, sobretudo o macrismo. E aí, no caso do macrismo, em algumas situações dá para colocar junto a União Cívica Radical, em outras não. Nessa que eu vou falar, eu acho que tem uma diferença. O macrismo, desde o primeiro dia do governo Alberto Fernandes, ele tenta separar o peronismo do kirchnerismo. O discurso dos meios de comunicação, dos porta-vozes da direita toda. O pessoal da UCR também, de vez em quando, embarca, mas é muito claramente uma estratégia do Duran Barba. Separar o peronismo do kirchnerismo. O kirchnerismo aqui recebe a carga de ódio nos meios de comunicação, nos meios dos militantes políticos da oposição, que o PT recebe no Brasil. É o grande destinatário do ódio da direita aqui, é o grande responsável por tudo de ruim que acontece na Argentina, é sempre o kirchnerismo. Tem várias entrevistas do Macri e de outros líderes da oposição dizendo o peronismo precisa se livrar do kirchnerismo, etc. E isso eles vinham com essa mesma estratégia muito ajustada, do ponto de vista da ideia deles, muito correta e seguindo muito a risca, eles vinham até meados desse ano. Quando esse ano estourou o vacunatório VIP, né, as vacinas VIP, e aí agora mais recente, a foto do Olivos-Gate, eles passaram também a atacar diretamente o Alberto Fernandes e aí voltar também a atacar o peronismo como um todo. O discurso que está saindo agora
dessas eleições, e pouco antes das eleições eles vinham falando dessas primárias, eles vêm dizendo que o Alberto foi uma péssima escolha da Cristina, que a Cristina escolheu um cara que não é apto para governar, um cara incompetente, incapaz de conduzir a Argentina. E isso se dá muito com diálogo com a pergunta, eu acho que a Ana que mencionou sobre a postura do Alberto, de não ser um cara de ir para cima do debate. Ele vai muito pontualmente, assim, por exemplo, até nos assuntos que era para o governo estar dando de goleada, como, por exemplo, o imposto, né, entre aspas, a contribuição sobre as grandes fortunas, o governo foi tíbio, demorou muito para estabelecer, para determinar, para meter a mão no bolso dos caras, e ainda deu margem e não conseguiu fazer o debate com relação a muita gente que entrou na justiça para não pagar isso. Carlitos Teves, Gabriel Batistuta, vários outros milionários popstars aí, e o governo não fez esse debate. E aí, assim, quando os caras perceberem que o Alberto também parece que tem dificuldade de saber exatamente o que quer e de dizer exatamente o que quer, então eles têm vindo para cima tanto do kirchnerismo quanto do peronismo como um todo. E para fechar sobre a história de Buenos Aires, a derrota da província de Buenos Aires, a cidade de Buenos Aires era algo previsto, a diferença que, dependendo de qualquer análise que fizesse, talvez pudesse variar, mas na cidade o resultado não tem muita surpresa, exceto o crescimento do Javier Milei, que já a gente fala. Mas na província de Buenos Aires, realmente foi a pior derrota dentro da derrota geral, foi ter perdido na província de Buenos Aires, onde eles governam e onde, historicamente, o peronismo é muito capilarizado. E a Luciana falou de La Matança, a prefeita de La Matança é um quadro histórico, a ex-prefeita, no caso, a Verônica Magário, é um quadro importante do peronismo aqui na província. Enfim, foi realmente uma derrota bem dura. Eu não vou dizer como teve jornalista da Globo falando que foi sua histórica, longe disso, mas foi realmente uma derrota muito complicada na província de Buenos Aires e foi quase um iceberg de água fria na cabeça do peronismo, essa derrota na província de Buenos Aires, e que não, inclusive, poucas horas antes, eles achavam que iam ganhar apertado. Então... Mas é importante também frisar, ou seja, que por mais que sejam más notícias, que é uma coisa que está se discutindo muito aqui também, que o Juntos por el Cambio, que é o partido ou a coligação de Maurício Macri, não cresceu. Então, existe um descontentamento com o governo, mas não necessariamente foi um voto que validou o Maurício Macri, entendeu? Isso é muito importante. Parece que a oposição está dividida, né? 40% o Macri levou nas eleições presidenciais, 40% o Juntos por el Cambio consegue somar nas eleições primárias legislativas. Então, tá aí. É la meseta. Olha, eita. Queria pegar aqui os números da província de Buenos Aires, para a gente. O Rogério comentou, a Luciana comentou. O Juntos pela Mudança teve 38% dos votos para deputado nessas prévias, e a Frente de Todos teve 33,6%, com uma candidata jovem, uma candidata de renovação, uma candidata que se esperava um desempenho muito bom, mas ela teve aí 33,6%, e destacando só que teve uma disputa aí entre o PRO, né, entre o partido do Macri e a União Cívica Radical no Juntos pela Mudança, e o Macri venceu, né, o macrismo venceu. Não exatamente o macrismo, né, a gente está tendo umas disputas aí internas, dentro do próprio Cambiemos, né, enfim, o candidato presidencial ainda não se sabe quem vai ser, né, então... Tem um detalhe, Lucas... Tem um agravante aí nesses resultados, que o Santilli era um cara que era simplesmente vice-prefeito da cidade de Buenos Aires. Então, quer dizer, o cara saiu do domicílio eleitoral dele meses atrás e foi disputar na província. E ganhou, assim, da Vitória Tolosa e da Frente de Todos, que, enfim, é uma pessoa historicamente vinculada, é jovem, mas tem uma larga militância, é reconhecida. Foi candidata, inclusive, à intendenta de La Plata nas eleições de 2019. Acabou perdendo, mas teve um bom desempenho.
Então, cara, os caras conseguiram pegar um cara do Larreta, vice-prefeito, jogaram na província, na campanha, o grande discurso contra o Santilli da frente, estou dizendo, por que esse cara vem da cidade para disputar aqui na província? E o cara ganhou. Então, realmente é um agravante. Foi uma vitória realmente muito significativa, considerando esse detalhe que não é irrelevante. Bom, a própria candidata também para a cidade, perdão, é ex-governadora de província de Buenos Aires, a Vidal. Ou seja, a mesma troca, teve a mesma polêmica pela mudança de endereço. É complicado. Eu queria trazer aqui algumas críticas que a gente viu repercutir nas redes sociais e de figuras influentes na Argentina. A primeira que eu queria trazer é de uma figura que já é crítica do governo de Alberto Fernandes já tem um tempo e que tem trazido tem sido bastante contundente, que é a Alicia Castro. A Alicia Castro é diplomata, não rompeu exatamente, mas se afastou um pouco do Alberto Fernandes e tem uma crítica bem interessante. Ela faz uma análise, uma autocrítica, um fio bem longo no Twitter. Quem tiver interesse, olhar com detalhes, né? Mas eu queria trazer aqui alguns pontos e depois emendar em um editorial que eu também acho que é bem interessante da gente falar. Ela destaca que a autocrítica constrói, que o manejo da pandemia não foi bom, o negacionismo nessa situação de você negar que houve uma derrota também não é bom, então ela vai e dá algumas pauladas, né? A primeira delas, ela destaca um discurso da Cristina Kirchner, que a gente já comentou um tempo atrás aqui na TV Fórum, sobre os funcionários que não funcionam, que nada mudou desde então, desde o alerta de Cristina Kirchner, e faz cobranças claramente uma cobrança por mudanças no gabinete, dizendo que tem que ter mais gente mais vinculada à ideologia do que ser apenas um funcionário um funcionário do serviço público. Outra coisa que é o ponto, que eu acho que é o ponto mais importante assim, dessa thread longa, né? Foram uns 9 tweets que ela fez, é esse. A Frente de Todos nasceu como coalizão eleitoral, mas ainda está pendente que funcione como uma coalizão de governo. Cristina Kirchner, o kirchnerismo que deu os votos, a história, a energia e as estratégias está escassamente representado nas políticas. E outro tweet que trouxe aqui o presidente Alberto Fernandes prometeu escutar a mensagem das urnas. E aí ela diz, não queremos um amigo do Larreta presidente e também não queremos massa. Isso dialoga, antes de passar aqui para os nossos comentaristas, eu queria trazer um editorial do Roberto Navarro, que é do El Destape. E é um editorial longo que fala que se ganha com mais peronismo, que a saída é mais peronismo. Eu destaquei esses trechos aqui do editorial. A sociedade se afasta do centro porque o centro não dá resposta e os extremos têm um discurso mais emocional. Sai do centro, querido Alberto, e o governo deve se comportar como um governo peronista e deixar a amabilidade para os trabalhadores e não para o inimigo. Agora necessitamos que ele se converta em outro. Se isso se repete em novembro, Larreta tem todas as chances de ser presidente. Então, eu queria, com esses duas mensagens aí bem duras, né? Tanto da Alicia Castro quanto do Roberto Navarro, do El Destape. El Destape, para quem não conhece, é um veículo independente lá da Argentina, acho que até a Luciana atua no El Destape. Então, eu queria que vocês comentassem aí, basicamente, começar pela Luciana. É muito interessante porque cada um puxa o assado para um lado diferente, né? Um coloca a responsabilidade nas mãos dos kirchneristas, outra com relação aos peronistas, né? Como se, na verdade, o que se necessitasse agora fosse uma mão mais forte. Eu acho que o que é interessante pegar dessa análise é entender que vai muito ao encontro do que se dizia. Não é que o Juntos por el Cambio teve um maior número de votantes. Não. O que aconteceu foi que o governo perdeu o número de eleitores. Isso porque, bom, a gente volta, então, com relação aos escândalos que envolvem o governo e ao porquê que o Milei, que é a extrema-direita, que é esse candidato da extrema-direita, teve quase 14% dos votos na cidade de Buenos Aires e que a extrema-direita poderia chegar a ter 8 bancas entre os legisladores da cidade de Buenos Aires. Por quê? Porque o Milei se vincula, ou seja, a um partido, a uma coligação que se chama Libertário. Libertário de liberdade, ele proclama, ele recorre a certos mitos fundadores da Argentina,
como eles chamam aqui, os próceres que libertaram o povo, que independizaram. E aí a gente tem um discurso sendo trabalhado pelos meios de comunicação opositores ao governo, de quarentena, de que a Argentina, tanto que isso é necessário que a gente corrija até hoje nas redações do Brasil, que a Argentina teve a quarentena mais longa do mundo. Não é verdade, foi realmente muito longa, mas não é uma verdade. O cidadão argentino hoje, ele se sente quitado de sua liberdade. E com o aumento dos números da Covid no país, com as fronteiras fechadas, com a proibição do turismo, o que se viu foi um cidadão realmente que se sentiu privado da liberdade. E quando você escuta um discurso de uma figura midiática como é o Milei, que é um colunista em vários canais de televisão da Argentina há muito tempo, dizer que vai, enfim, promover a liberdade, que vai liberar esse povo, e que, por outro lado, também o Juntos por el Cambio, o que fez foi contrastar as medidas que eram necessárias. Por isso também se fala muito dentro do governo, o próprio chefe de gabinete reforçou isso essa semana, que são medidas antipáticas às medidas de contenção da pandemia da Covid-19. A gente tem dificuldade, até em países muito progressistas, tivemos protestos contra justamente quarentenas, lockdown, proibição das pessoas circularem, de viajarem, de trabalhar, enfim, acredito que isso também seja o reflexo dessas medidas que foram necessárias, porque quando você tem números expressivos ou uma tragédia sanitária como no Brasil, de repente você consegue, como eleitor, no sentido comum, né, reconhecer a importância dessas medidas. Aqui a gente tem dentro de tudo bastante controlado. E por outro lado, tanto essa questão da quarentena, como a questão dos êxodo de argentinos. Eu acho isso muito importante da gente citar. Existe uma tendência aqui na Argentina agora de que saiam matérias nos grandes meios sociais, nos grandes meios de comunicação, sobre o número de argentinos que têm deixado o país porque não vê um futuro na economia, que os jovens estão deixando realmente a Argentina. Isso chegou a ser, acho que, publicado também no Brasil, e com relação a números, não houve nenhum aumento expressivo. Existe uma página aqui que se chama Chequeado, que é um fact-check, que checa todos os dados, os discursos dos políticos, enfim, que se dedica justamente a checar essas prováveis fake news que circulam, e realmente não existe um fenômeno do que os argentinos estão deixando a Argentina, mas isso se fez um discurso comum e corrente. Então, através dessa circulação discursiva, é que realmente se conseguiu enfraquecer muito a imagem de Alberto Fernandes. E, obviamente, seja peronista, kirchnerista, ou de que linha ele se identifique mais, tem muito a ver com as brechas que se abriram pelo Olivos Gate, enfim, pela vacinação, também foi um escândalo que eles se adiantassem com relação à vacinação dentro dos membros do governo. Então, a gente teve também algumas brechas que foram dadas. No entanto, a meu ver, que o Rogério já falou também, a vinculação ao kirchnerismo hoje, para um eleitor médio, para aquele que não é a base do apoio kirchnerista, não é algo que pudesse somar. Eu acredito que a radicalização de um kirchnerismo, nesse momento, só pioraria as coisas, porque a imagem, o rechaço, essa coisa que a gente tem no Brasil com relação ao PT, acontece muito mais com o kirchnerismo do que com o peronismo. Então, acho que, dentro de tudo, eu estaria mais realmente do lado do Navarro, e não é porque ele já foi meu chefe. Imagina, não pensamos isso, não. Rogério pediu para botar uma imagem aqui, vou colocar. Diga, essa imagem é para a gente refletir, é de um amigo que acho que a Luciana, não sei se já trabalhou com ele também, o Juan Manuel Carg, jornalista e analista político aqui da Argentina. Ele lembra que a derrota de 2009 nas eleições legislativas de então foi a base para a vitória esmagadora da Cristina em 2011, a vitória no primeiro turno. Em 2017, eu até acompanhei aqui presencialmente as eleições,
o Macri ganhou as eleições de meio termo semelhantes a essa, assim, as primárias e as para valer, mas foi ali que se construiu a unidade para garantir a vitória também no primeiro turno de 2019. Então, toda a política é mais ou menos como uma luta de boxe, vai ter um golpe vindo e vai ter outro golpe de reação, outros movimentos de ataque e defesa. Então, acho que tem muita água para rolar até novembro, inclusive porque o governo já anunciou, ou pelo menos os meios de comunicação já estão anunciando medidas que o governo, em tese, deve decretar nos próximos dias, como aumento do salário mínimo, aumento das pensões dos aposentados, aumento do programa que é, digamos, o Bolsa Família aqui da Argentina, que é a Asignação Universal por Hijo. Então, são medidas mais imediatas, mas certamente virão acompanhadas de outras. E sobre a extrema-direita, não sei se já posso tocar aqui agora, se a gente deixa mais para depois. Enfim, o Javier Milei, eu mandei umas coisas aí pro Lucas, umas imagens. Javier Milei, primeiro, assim, é um cara que de libertário não tem nada. Ele é um cara que é financiado, de libertário e de independente, é um cara que é financiado por fundações internacionais, tem muita grana por trás dele, bancando ele, e outros candidatos também da extrema-direita que não tiveram tanto êxito quanto ele, porque ele tem realmente um perfil midiático, a Luciana lembrou bem, e eu acrescento só um detalhe. O Milei, durante o governo Macri, ele também ia aos meios de comunicação de oposição, porque ele batia no Macri também. Então foi um cara que foi incensado tanto pela direita quanto pela esquerda, de acordo com a conveniência do momento. Essa manchete do perfil eu achei sensacional, já é agora pós-eleição, diante dos resultados. Javier Milei já tem circulação comunitária, é isso, a extrema-direita está se reproduzindo, está se retransmitindo e começando na cidade de Buenos Aires, e ainda a gente pode dizer, mas é só na cidade de Buenos Aires, tá? Mas na cidade de Buenos Aires é de onde saem todas as pragas que vão para o resto do país, então é muito importante ter cuidado, é muito importante que tenha, de alguma forma, tenha uma barreira de contenção a esse cara e ao que ele representa, que eu acho que ele não vai parar de crescer agora. 2023 deve vir mais forte ainda, deve eleger mais gente, mas é bom que a Argentina comece a se preocupar. E, além de tudo, é um plagiador, é um picareta que plagia textos de outras pessoas, é um estilo muito parecido, em alguns aspectos, com a Joyce Hasselman. Joyce Hasselman é famosa por ter plagiado dezenas e dezenas de materiais jornalísticos em que sequer ela colocou a assinatura, a fonte original, e o Milei ele usa muito nos artigos, nas colunas que ele produz, assim, num ritmo impressionante. E aí se diz um divulgador, né, de ideias. E, por fim, vou ousar assim, sugerir, eu sei que a Ana também está alguém da academia, e tem muita gente que, no programa que acompanha, sugerir esse livro aqui, ó. Já eu comento essa imagem aí, dessa 5N, que é importante também. A rebeldia se tornou de direita, do Pablo Stefanoni, não está publicado em português ainda, tenho provocado algumas pessoas já dizendo que tem que publicar no Brasil esse livro, se soma a uma bibliografia muito importante que tem sido produzida no mundo aí, mas uma interpretação bastante original, olhando a realidade da Argentina e dialogando com o mundo. E essa dessa 5N aí é curioso, para fechar mesmo, estou falando demais, até no meu Twitter eu recuperei um vídeo que eu publiquei de um humorista aqui da Argentina, a Luciana conhece melhor do que eu, que é o Peter Capusotto. Ele tem um personagem que é um fascista clássico da classe média, que se chama Mick Vanilla. E no tweet que eu recuperei hoje, eu dei RT na minha própria conta, tem ele mostrando um mapa da cidade de Buenos Aires, mostrando lugares aonde ir em Buenos Aires que não parecem América Latina. E nesse mapa, embaixo, exatamente no sul da cidade de Buenos Aires, que é um cinturão de imigrantes e de famílias pobres, foi onde, no mapa do Mick Vanilla aparece, aqui não ir, aqui também não, aqui também não. E é um vídeo de vários anos atrás, parece que a fantasia está
antecipando, tipo Simpsons. O Peter Capuzotto está sendo tipo Simpsons aqui da Argentina, porque o Javier Milei, até no cabelo, até no visual, é igual ao Mick Vanish, então é impressionante como a gente está vendo esse processo aqui debaixo dos nossos olhos, e a mim, pelo menos, me incomoda bastante que um país tão politizado quanto a Argentina, e que passou por um processo tão duro quanto a ditadura, e depois, ainda hoje, tem uma espécie de cordão sanitário político, que é a luta por justiça, memória e verdade, está vendo um cara desse romper esse cordão sanitário, e ele é apenas um de tantos. Antes de passar para a Ana, eu queria ler aqui, agradecendo o superchat da Débora Rodrigues, dizendo que a nossa esquerda aprenda com o cenário argentino. Tem muita coisa que a gente pode transportar aqui para o Brasil com o que a gente está vendo na Argentina, né? O Libório não gosta do peronismo pelo seu caráter anticomunista, mas respeita o caráter nacional popular. Olha, o Partido Comunista Argentino compõe a frente de todos, né? Então, inclusive, fizeram uma análise muito interessante lá. Eu achei bem interessante a análise deles. Ana, você quer fazer um comentário sobre esse apanhado que a gente fez? Não, eu concordo aí com as últimas análises, tanto da Luciana quanto do Rogério, e nessa ênfase de que é um campo aberto. Daqui até o dia 14 de novembro, muita água vai rolar embaixo dessa ponte, muita movimentação, tanto do lado do governo e da sua base, como da oposição. Então, vai ser, assim, interessante acompanhar esse processo. Muito legal. Bom, gente, eu queria agradecer muito a presença do Rogério, a presença da Luciana. A última coisa que eu queria perguntar é se teremos Larreta candidata à presidência e se poderemos almejar Cristina Fernandes de Kirchner candidata à presidência, porque a gente está vendo aí que o Alberto reforçou que não deve se candidatar à reeleição. Enfim, se quiserem fazer um apanhado aí final sobre essa situação e incluir esse tema, também seria muito bacana. O Rogério está passando a bola para você, Luciana. Eu acredito que sim, que se o Juntos por el Cambio for inteligente o suficiente, e como tem se articulado, e as imagens que vimos da comemoração justamente dessa vitória, pelo menos na capital federal, com o Macri meio de lado e Vidal, que foi a candidata aqui da cidade, com o Larreta se abraçando, comemorando, realmente existe... Vai ter uma interna difícil aí, Juntos por el Cambio. Eu acho que Larreta ganhou muita popularidade, não só na administração da cidade, até mesmo entre quem vota em progressistas, ou seja, ele é realmente um candidato perigoso para o que seria a esquerda, ou um partido mais progressista, uma coligação mais progressista, e pode ser sim que ele seja o candidato que pelo menos dispute uma primária ao lado de Maurício Macri nas próximas eleições presidenciais. Eu acho pouco provável que a Cristina Kirchner volte a se candidatar à presidência, mas isso é uma visão pessoal, isso é talvez uma cultura de o que eu tenho ouvido nos bastidores, mas eu acho mais provável que ela volte a indicar alguém, ou que realmente Alberto Fernandes termine tentando a reeleição. Eu acho que é um pouco complicado para ele, talvez, se anunciar como próximo candidato, sendo que essa decisão não depende dele, e aí sim depende dela, que é a grande articuladora política. Uma das imagens que a gente viu, algumas imagens que a gente viu sobre depois dos resultados das PASSO, que é a Cristina Kirchner cumprimentando com muito mau humor, tanto a Tolosa em província, quanto os candidatos aqui, o próprio Alberto Fernandes aqui na capital, logo antes do discurso dele de aceitação da derrota, né, tem a ver muito com isso, ok, agora eu vou ter que colocar ordem na casa porque eu deixei na mão de vocês e as coisas realmente não funcionaram. Então, essas reuniões internas devem dar conta bastante disso também, de quem será o escolhido de Cristina Kirchner para as próximas eleições presidenciais. Para eu não ficar em cima do muro, eu vou fazer uma aposta telegráfica aqui, sem desenvolver muito, mas como a própria Luciana disse também, em relação à opinião dela, é uma opinião pessoal, não vou embasar. Para mim, a disputa vai ser Horácio Rodrigues Larreta contra Sérgio Massa, com alguém do kirchnerismo de vice.
a própria Cristina, quem sabe, ou talvez outro nome. Olha só. Essa é a minha aposta para 2023. Mas tem muita água para correr embaixo da ponte, muita água para escorrer dos Andes aqui onde eu estou. Olha, eu queria só, para complementar, antes de vocês se despedirem, mostrar aqui a foto, uma foto em que Cristina Kirchner aparece, não muito contente, né? Eu fiquei surpreso que ela não falou, achei que ela ia fazer um discurso, não fez discurso, não falou nada, mas ficou aí com uma cara de poucos amigos, né? De poucos amigos nesse discurso do Alberto Fernandes. Só para fazer uma ressalva, ela ficou com essa cara, ela cumprimentou de uma maneira super seca, mas ela veio num voo do sul da Argentina para participar desse ato, para estar presente aí, ou seja, ela não tirou o corpo fora, ela só não falou, ela tipo, eu não vou assumir, esse filho não é meu. Exatamente, Luciana. Nas primárias de 2019, nas primárias que o Alberto ganhou por 49,83, ela não veio para Buenos Aires. Ela ficou lá no sul, mandou uma mensagem em vídeo, mas não veio. E agora não, ela fez questão de estar presente. É isso aí. Ana, tá fechado. Não, tava concordando aqui. Tá tranquilo. Pô, eu queria agradecer muito, então, a presença da Luciana conosco, agradecer ao Rogério, nosso colunista aqui, e vamos continuar acompanhando como é que vai ser até novembro, né? Não, obrigada a vocês por convidar, e a gente está aqui quando quiserem discutir essa difícil, complicada política argentina. Obrigada, gente. Demais. É isso aí, papo bom, né, Ana? Papo bom, conversa rendeu. Eu queria trazer aqui um videozinho uma entrevista que eu fiz com a Hebe de Bonafini aqui na TV Fórum, e só para a gente fechar a Argentina, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje, né? E foi uma entrevista gravada no final do ano passado. Un frente que no era todo lo mejor que queríamos, pero bueno, cuando se arman estos frentes políticos, vos que sos político ya sabes cómo es. Así que se empezó así con muchas ganas, pero empezó a haber como fallas, ¿no? Que iba a expropiar una cosa y no se expropia, que voy a hacer esto y no se hace. Y es diferente, es un peronismo muy medido. No es el kirchnerismo de Néstor, ni el peronismo de Perón, ni el de Cristina. Tal vez por esto de que hemos hecho una coalición y hay que consensuar, pero me parece que a veces como que están ganando los otros, ¿no? El señor presidente, yo tengo relación con él, nos ha atendido, muy amable todo, pero él le parece que tiene que ser con el enemigo, lo trata como si fuera opositor. Y la 90% de nuestros compañeros se dan cuenta que no es una oposición, que son enemigos. Es diferente cuando vos tenés oposición a cuando tenés un enemigo. El enemigo le pone... Aí, né? Então a fala da Hebe de talvez Bonafini seja uma das lideranças argentinas que mais sente as ruas, né? Décadas e décadas, ela tem uma conexão muito forte, né, com a população. Então ela sente o que está pulsando, né? Então a fala dela é importante. Mas eu acho que há também outros fatores que estão em jogo, né? Fatores econômicos, principalmente, né? E que precisam ser conjugados aí, né, para fazer essa avaliação mais profunda. Com certeza. É uma eleição com várias questões, né, Ana, que a gente está assistindo, mas que é importante a gente debater também o que eu vi muita gente relacionando com o Brasil, dizendo que se o Lula ganha, vira o Alberto, vai eleger a direita de novo, enfim. Tem alguns debates aqui se enrolando por aqui, e eu acho que é interessante a gente entender esse processo argentino, e uma coisa que a Luciana reforçou, né, que a Argentina não ficou de quarentena esse tempo todo, né, e acaba aqui repercutindo como se fosse, e é uma grande mentira, a Argentina não ficou esse tempo todo de quarentena, e isso é muito usado pelo presidente Jair Bolsonaro para atacar a Argentina, enfim, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Vamos então virar a nossa página aqui, né? Tem um assunto muito importante que aconteceu essa semana, que foi uma decisão da Suprema Corte de Justiça do México, declarando a despenalização do aborto foi um estado específico, né? Mas acaba tendo jurisprudência para o país inteiro. Eu vi, Ana, que você participou ontem do Viramundo e falaram bastante sobre isso. Se puder comentar aí sobre esse tema, introduzir e comentar aqui para a gente.
É isso mesmo. Eu até queria deixar essa dica aí. Quem se interessa pelo tema, ontem nós conversamos 1 hora ali, 4 mulheres, inclusive uma que faz doutorado, estava lá no México, né? A Marcele, e está lá no Roda Mundo, no YouTube do Opera Mundi. Bom, é super importante, sabe, Lucas, essa decisão. O México, ele é um país super federalizado. Eu acho que ele tem um tipo de federalização bem mais profunda ainda que até no Brasil, sabe? É muito parecido com o sistema dos Estados Unidos, em que os estados, eles legislam mesmo, sabe? Eles operam como unidades autônomas de uma forma bastante forte. Mas a Suprema Corte, ela pode, criam-se, né, séries de jurisprudências que decisões relativas a alguns estados podem ser puxadas para amparar decisões de outros estados. Então, no México, eles são 32 estados, né, da federação. Em 4 já há descriminalização ou despenalização do aborto, com diferenças. Tem Oaxaca, tem Santa Cruz, tem Cidade do México. A Cidade do México é onde é mais avançado, que desde os anos 2000, 2007, se não me engano, que ali é permitido o aborto. E essa votação específica do Tribunal Mexicano foi com relação a 2 estados, Sinaloa e Coahuila, e esses estados que tinham penas pesadas mesmo para mulheres que abortassem, mulheres, pessoas gestantes de uma forma geral, que com pena, com uma forma muito dura, né, de penalizar. Então, isso deixa de ser, o aborto deixa de ser crime, mas algo que a gente conversava ontem no programa. Ainda há uma distância bem longa também para virar direito, com legislação, com regulamentação, com o Estado garantindo a vida, né? Isso que é curioso, né? A vida das mulheres e o direito da decisão da mulher sobre o seu próprio corpo, e algo que a Argentina fez muito bem feito, né? Que é o plano dos 1000 dias, que você ampara, a partir do Estado, a mulher que decide ser mãe, mas ela é vulnerável socialmente por 1000 dias, então da gestação até os 3 anos da criança. Então, assim, na América Latina como um todo, o aborto como direito ou como descriminalizado ainda são poucos países. Uruguai assim, Argentina de uma forma muito importante, Guiana também, e se eu não me engano Porto Rico, né, mas porque aí é um estado também dos Estados Unidos. E já tinha a história da Cidade do México. Então, foi uma decisão muito importante e que trouxe para o centro um debate que o governo Obrador, ele tenta evitar, sabe? Desde o começo, ele já falou que não quer se meter muito nisso. E aí é uma outra característica, né? Quando você não consegue legislar, quando você não consegue que o parlamento trate esses temas, geralmente as cortes têm sido mais avançadas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, uma série de questões são decididas de forma muito mais avançada pelos nossos tribunais, né? A criminalização da homofobia, os 30% do fundo eleitoral para mulheres nas eleições, ou seja, coisas que você não consegue ainda enfrentar no âmbito do parlamento, mas que há uma modernização, isso estão falando lá no México, né, que há uma modernização do sistema jurídico com relação a esse direito das mulheres. É isso aí, muito importante. Então, lembrando que o México também teve a descriminalização da marihuana, né, recentemente por parte do tribunal, né? Então, também acaba sendo um tema que também o governo de López Obrador não estava muito afim de fazer, né? Um debate que não estava muito afim de fazer. Olha, eu queria trazer aqui para a gente, Ana, a gente vai ter eleição na Alemanha em 2 semanas, inclusive acho que a gente tem que ter um programa para falar um pouco melhor sobre isso, que é sobre as eleições parlamentares da Alemanha, que vai eleger, inclusive, o novo premier. Então, a gente tem aqui uma pesquisa feita pela agência Força, não sei como é que fala isso, deve ser italiano, né? Enfim, também não tem essa linguagem. Olha, o Partido Social Democrata aparece com 25% das intenções de voto nessa pesquisa. A gente vem atrás a CDU, que é a centro-direita da Merkel, né? O partido da Merkel vem logo atrás. A gente tem
os verdes em terceiro lugar. Então a gente tem uma força aí da centro-esquerda que ressurgiu, né, muito forte, e teve um debate nesse final de semana, o último debate, se eu não me engano, e o grande vencedor foi o Olaf Scholz. Também não sei pronunciar corretamente esse nome, mas eu acredito que seja assim, que é justamente do partido da centro-esquerda. Então a gente tem uma força, um ressurgimento, né, desse partido, né, Ana, que, enfim, a gente teve aí anos e anos de conservadores no poder e agora vem essa força aí do SPD. Como é que você vê essa situação? É interessantíssimo esse cenário, porque a força, realmente, como você falou, da social-democracia, voltando para o centro. Você sabe que há alguns meses, março, abril, eu estava olhando as pesquisas, eu achei que os verdes viriam mais fortes. A gente chegou a comentar isso, né, que os verdes estão surpreendendo, né, na Alemanha. E outra coisa também muito importante é a AfD, né, que é a ultradireita, são os bolsonaros de lá, né, contida, né, nesses 10, 11%, há um tempão que eles, né, e se esperava também de forma temerária que eles crescessem. E CDU, CSU, né, a aliança que hoje ampara a Merkel, há um certo desgaste, óbvio, né, por tantos anos de governo, e como é que o candidato deles é Amir Laschet, né? Laschet, que é o... Isso. Que eu também não sei como pronuncia, mas eu sei que é esse o nome. Não tem o mesmo apelo, né? O mesmo carisma da Merkel, né? De que ela foi conquistando, né? Talvez isso tenha pesado um pouco. Mas, olha, eu acho que vão ser 2 semanas, assim, eletrizantes, né? Pelos debates que a gente tem acompanhado. Vai ser, assim, uma eleição eletrizante em um país central, né? Hoje é o país que comanda a União Europeia, né? É o país mais estável economicamente e dominante economicamente na Europa, né? O ponto de contato preferido de todos que se relacionam com a Europa, né? Seja Estados Unidos, seja Rússia, seja China, né? Todo mundo tem ali na Alemanha a grande referência na Europa. Então, vai ser uma eleição muito interessante da gente acompanhar. Talvez fosse bom mesmo a gente ter um programa específico sobre isso, para a gente detalhar, né, cada uma dessas forças, olhar para o mapa, ver onde está geograficamente também distribuída, por que os verdes têm crescido tanto e vêm com essa força, qual é o papel deles. Em toda a Europa, né, os verdes tem marcado muitas eleições. Essa eleição de ontem na Noruega também tem um peso grande para que os trabalhistas realmente tenham a maioria e governem o país, né? Então, é isso. É isso aí. E falando em eleições também, a gente vai ter, acho que ano que vem apenas, né? Mas já está esquentando o debate nas eleições presidenciais da França, que vai ser uma eleição aí que tem tudo para ter uma renovação de Macron, né, Ana? Sim, por enquanto não. Ele tem sofrido abalos, né? Lembra dos jalecos amarelos, né? Naquela época o governo estava sob fortíssima pressão, mas parece que ele saiu das cordas, né? No último período, tá mais equilibrado, né? Eu vi que a Le Pen também já relançou, né? Fizeram algumas mudanças ali na plástica, parece, né? Do que vai ser a campanha dela. Eu acho que vai ser essa polarização, né? A esquerda com Mélenchon e o pessoal não conseguiu nesse período ainda emplacar uma oposição realmente desafiante, digamos assim, né? Para o Macron e o seu campo. Então, também vai ser uma eleição interessante da gente acompanhar. É isso aí. Bom, vamos sair do assunto eleição e vamos para um assunto mais delicado, né? Golpe na Guiné-Bissau, a gente viu foi semana passada, né? A gente não teve programa na semana passada. Não foi Guiné-Bissau, não, é outra Guiné, né? Guiné-Conakry, né? Que eles falam. Isso. Ana, você está por dentro melhor do que eu? Puder comentar Olha, isso? Não, eu não tenho tantos detalhes. Eu sei que foi do dia 5 para o dia 6 de setembro. O presidente Alpha Condé, né, foi pego, né, pelos militares. Ele já era presidente há 3 anos.
Hoje eu estava lendo que esses militares iniciaram uma espécie de diálogo, mas eles rasgaram a Constituição, disseram que vão fazer um golpe bem clássico, sabe? Um militar bem clássico, com Constituição rasgada, com presidente preso e desaparecido por um tempo. Então, é algo também para a gente acompanhar, mais um fator de instabilidade ali na África, né? Mais um golpe. É isso aí. Deixa eu ver até a nossa pauta aqui, temos ainda assunto, né? Tô vendo aqui o nosso horário, mas vamos tentar até onde der, né, Ana? A gente tem novidades na Venezuela, né? Eu não lembro onde a gente parou sobre a situação na Venezuela, porque a gente ficou 2 semanas sem programa, então a gente fica meio assim. Mas a gente teve alguns avanços nessas últimas semanas, né? A oposição deve se apresentar às eleições. O que você traz de novo aí de Venezuela, Ana? Então, o que eu trago de novo é que, como está dando certo, está tendo mais ataque, digamos assim, né? Então, a gente começa a perceber mais ataques a essa iniciativa e que tem dado muito certo, né? Você vê, a Michelle Bachelet citou no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que abriu plenária, se eu não me engano, hoje ou ontem. Está chegando a Assembleia Geral da ONU. Quando chega a Assembleia Geral da ONU, também eles começam a preparar os seus relatórios, né, digamos assim, e Venezuela vinha aparecendo sempre de uma forma bastante dura, né, desses relatos para reforçar o amparal, dar uma legitimidade àqueles 50, 60 países que chegaram a reconhecer um Juan Guaidó como presidente, né? Isso foi arrefecendo, né? E esse processo que está acontecendo agora, com a mediação do México, né? Com a mediação da Noruega, é super importante. E o Jorge Rodrigues, que é o chefe, né, da delegação venezuelana, por a parte do governo, né? Sistematicamente eles vão liberando aos poucos os acordos que eles vão alcançando, né? Então, não há tanta novidade do que a gente já relatou no sentido dos acordos que já foram alcançados, mas há essa novidade para a gente ficar alerta, porque começam também as tentativas de colocar água, assim, né, para melar mesmo aí essa negociação. É isso aí. Olha, eu queria trazer uma última notícia para a gente fechar o nosso programa, que eu acho que é importante, né? A gente tem acompanhado a situação no Peru, né? O pós-eleições, todas as tensões que tem. E a gente teve uma notícia importante essa semana, que foi a morte do líder do Sendero Luminoso, estava preso, o Abimael Guzmán, ele morreu. E, enfim, toda vez que acontece alguma coisa relativa a Sendero Luminoso, gera uma comoção muito grande no Peru. E o presidente Pedro Castillo fez questão de condenar o terrorismo nesse pronunciamento, né? No Peru a gente tem um termo que é o terruqueio, que é quando você tenta relacionar com o Sendero Luminoso a esquerda peruana, enfim, tenta relacionar com o terrorismo, enfim, toda uma situação tensa que, enfim, é até simbólico, né, Ana? O líder do Sendero Luminoso morrer durante o governo Pedro Castillo, um governo de esquerda. Como é que você vê essa situação toda, né? Porque a gente viu que, enfim, teve uma postura firme. Não pareceu que tentaram relacionar de novo, né? Eu acho que teve gente criticando, dizendo, tem uma Movadef no governo, tem isso, tem aquilo. Mas parece que os meios responderam bem essa mensagem do Pedro Castillo, né? Você sabe que hoje eu escrevi as notas internacionais e que saem aí na Fórum, saem em outros portais. E eu estava pensando justamente nisso, não tem nem 2 meses de governo Castillo, e já tem um evento, mais um evento relacionado ao Sendero Luminoso, né? Olha, pelo que eu acompanhei, não houve, assim, é como se o fujimorismo, a oposição ao Castillo, tivesse ficado na espreita, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Porque eu acho que se ele não teve problema, é porque teve muita gestão aí, porque chegou-se a um absurdo, na minha opinião, um absurdo, de a família não poder acessar os restos mortais da pessoa falecida, o Abimael Guzmán faleceu no cárcere, né? Ele está em cárcere privado,
ele e a esposa também, Helena, eles foram presos juntos nos anos 90, né, pegaram prisão perpétua, e porque pelo medo de que onde ele fosse enterrado, onde ele vai ser enterrado, se transforme em como eles falam o termo, eu esqueci, mas assim, um local de visitação e de uma martirização, e que volte a ter uma movimentação política em torno da figura do Guzmán, que foi, quando ingressou no Sendero Luminoso, nos anos 80, era um professor de filosofia, era um homem de esquerda e que optou pela luta armada, e o Sendero Luminoso já existia, né, desde os anos 60, e que acabou gerando todo esse debate dentro da sociedade peruana de como colocar fim à guerrilha. A guerrilha ela foi derrotada, né, digamos assim, mas eles têm muitos adeptos no sentido, não hoje do Sendero Luminoso em si, como organização, né? Mas muitas das ideias que o Abimael Guzmán defendia com relação ao Peru e ao povo peruano, né? Então, é uma situação bastante complicada e que eu penso que deve ter dado muito trabalho aí para o governo Castilho e que não está definitivamente resolvido ainda, sabe? Chegou-se ao ponto do ministro da Justiça propor cremação e que jogassem as cinzas no mar, que jogassem as cinzas para evitar, olha só o debate, né, para evitar um ponto de enterro, assim, do corpo do cara, para evitar que haja concentração, né, de apoio, e aí iam dizer que o governo Castilho está apoiando, tem relação, né, com o Sendero Luminoso. Sensíveis às coisas lá. Pois é, porque, enfim, acaba sendo uma decisão da família, né? E você tem outras formas de você evitar que isso vire um ponto de peregrinação, né? Há muitas formas de fazer política de memória que não seja desaparecer com o corpo, né? Acaba que vira um debate bem, bem delicado, né? Acaba sendo uma questão bem delicada. Bom, gente, queria agradecer a nossa audiência que ficou até o final, quem ficou até o final aqui hoje, também quem vai nos assistir posteriormente, agradecemos muito. Não esqueça de deixar o seu like na nossa transmissão. Se gostou do nosso programa, comente por aqui, deixe sua mensagem, fala o que está achando do nosso Fórum Global, nossa segunda edição hoje. Então, eu queria agradecer muito a todos e a todas, agradecer a nossa convidada Luciana Rosa, ao Rogério e a Ana Prestes, por essa parceria que a gente está construindo aqui nesse Fórum Global. Muito bom, Lucas. Obrigada a todos que ficaram aí com a gente, né? Nossos convidados. E semana que vem a gente está de volta, a gente dá um giro no mundo, porque o mundo, muita coisa acontecendo. É isso aí. Boa noite a todos e a todas. Boa noite.